Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Nós vamos ler o versículo 16 e depois nós vamos voltar para o versículo 1 ao 8, tá? A palavra do Senhor diz assim: não foram... Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Vamos lá no versículo 1 agora. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo o secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Feche os olhos mais uma vez, por favor. Pai, graça nós te damos nessa noite, Deus, pela oportunidade e o privilégio, Senhor, de estarmos aqui nessa noite. Fala, Deus, ao nosso coração, através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O celular tem vida, viu? Por isso que ele corre aí. A palavra do Senhor nos mostra que Cristo é a videira. E o texto que eu li mostra que Deus nos salvou para que geremos frutos. Para que possamos gerar frutos, nós precisamos estar de alguma forma ligado na videira, estar ligado em Cristo Jesus. E embora isso pareça ou seja muito falado, é uma verdade que aos poucos ela tem deixado de existir no nosso meio. Deus nos salva, Deus nos alcança por meio do teu evangelho. E no momento que Deus nos alcança, nós somos unidos a Cristo. Essa união faz com que tenhamos a nossa vida nele. E uma vez que nós estamos unidos, que somos tirados do reino das trevas e somos trazidos para o reino da luz, em Cristo e através de Cristo, nós precisamos gerar frutos no Senhor. Deus, Ele de alguma forma nos chama para que possamos frutificar. E só podemos frutificar se tivermos a nossa vida intimamente ligada em Cristo. Ele é a videira. E a videira, para nós, aos olhos naturais e humanos, ela nem tem tanta aparência externa na sua beleza. Ela, quando nós olhamos para a videira, ela não é algo que nos chama atenção por sua grande beleza, sua forma de ser. E quando Cristo vai se comparar, ele se compara exatamente a uma videira. Cristo se compara a ela. Isaías 53:2 diz assim: porque foi subindo como um renovo diante dele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele se compara a uma videira. Ele diz que, a palavra diz em Isaías que ele não tinha nenhuma beleza que o agradasse, não era alguém que na sua aparência houvesse algo que chamasse atenção, mas ele fala: olha, eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Ele é a videira. Evidentemente que se ele é a videira, nós somos ramos que precisamos estar ligados nessa videira.
Porque é claro, e a Bíblia nos deixa de maneira gritante, salta aos nossos olhos, que nós somos salvos para dar frutos e frutos que permaneçam, mas não existe fruto fora dessa videira. A videira, ela é uma planta que não tem muita beleza exterior, ao mesmo tempo ela é uma planta que se propaga, né, que se multiplica. E quando nós olhamos para o Evangelho, para a obra de Cristo, nós percebemos que a salvação também é assim em Cristo. Ela é propagada por toda a terra. Em vários lugares hoje, o Evangelho do Senhor tem sido anunciado. Em países que são livres, mas países onde o Evangelho também é proibido, igrejas estão reunidas nessa noite, proclamando, propagando essa salvação que se propaga de maneira gloriosa. Porque a videira, ela é uma planta frutífera. E Cristo, em todo o Antigo Testamento, ele está tipificado como uma videira. Eu quero ler alguns textos com vocês rapidamente, só escutem. Ele é a videira, ele é tipificado pela videira de Judá. Gênesis 49:11 diz: ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o fruto da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Ele é tipificado pela videira de José, Gênesis 49:22. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Ele é tipificado no Antigo Testamento como a videira de Israel, 1 Reis 4:25. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Cristo é a videira. Isso precisa ficar claro para nós. Ele é a videira revelada no Antigo. Ele é a videira revelada em toda a Sagrada Escritura. Ele é a videira e o Pai é o agricultor. E nós, como cristãos, como pessoas que entenderam a verdade do Evangelho, como pessoas que leram o que o Wilson disse aqui, João 8,32, que conheceu a verdade e foi liberto por essa verdade. Pessoas que entenderam que Cristo morreu na cruz, no nosso lugar, numa morte substitutiva, onde a sua justiça encobre a nossa injustiça. Pessoas como nós, que por meio do Evangelho entendemos que somos declarados justos em Cristo Jesus, porque Ele não transgrediu a lei, mais do que isso, Ele cumpriu a lei, e nele nós recebemos o benefício da justificação, nele nós temos a nossa dívida rasgada. Nós entendemos isso, e quando nós entendemos isso, a gente percebe que nós devemos estar, então, frutificando através dessa videira. Para isso, nós temos que estar inserido nela. Quando nós entendemos isso, que nós somos os ramos dessa videira, e que Cristo é a raiz que dá vida e que nos leva a frutificar, a gente passa a entender que nós precisamos nos alimentar dessa videira. Eu não entendo muito de planta, irmãos, mas eu sei que a raiz é importante. Quando você troca um vaso de lugar, uma plantinha de lugar para que ela cresça, você precisa se preocupar com o crescimento da raiz, né? Se vai caber, como é que vai ser isso aí? É a raiz que fortifica, a raiz é que dá nutriente à árvore, que dá vida. A raiz é que gera condição para frutificar. Então, quando nós estamos ligados nessa videira, nós recebemos e precisamos receber o sustento e o nutriente necessário para que tenhamos condições de produzirmos frutos. Em Cristo nós recebemos esse sustento. Salmo capítulo 1 vai dizer que aquele que ama, né, a lei do Senhor, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele é como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que no seu tempo dá o devido frutos. Eu sei que na vida cristã existem momentos que são difíceis, mas nós precisamos saber que a nossa força, ela vem do Senhor. O apóstolo Paulo fala, o meu poder, ele pede, o Senhor responde para ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E os ramos dessa videira que é Cristo, eles estão espalhados por toda a terra, mas de alguma forma, de forma espiritualmente falando, nós estamos unidos nessa videira.
de todos os lugares, de todas as épocas. Nós estamos ligados nessa videira e somos alimentados por essa videira, principalmente porque os ramos não têm força em si mesmo. Principalmente porque, se não estivermos ligados ali, não há força para subsistir, porque a gente depende do nutriente que vem dessa videira. O Pai, Jesus vai dizer, é o agricultor. O Pai é quem cuidou da videira como lavrador. A Bíblia diz que Ele foi quem arou a terra e sustentou Cristo e fez dar frutos em uma terra difícil. Isaías 5, versículo 2 diz assim: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. A Bíblia nos mostra em Romanos que nós somos a oliveira brava, né? Nós somos o fruto bravo, que somos enxertados nessa videira. O Pai, Ele arou, o Pai cuidou, Ele preparou, Ele cumpriu com o seu plano de redenção para a humanidade. Ele expôs o seu Filho na cruz, agradou moer Cristo na cruz do Calvário. Ele preparou o caminho para que todo aquele que nele crê fosse salvo por meio dessa verdade. E nós fomos enxertados nessa videira. E não fomos enxertados à toa. Nós somos enxertados para dar frutos. Qualquer frutos? Não. Frutos que permaneçam. Somos enxertados nessa videira para darmos frutos que glorifiquem a Deus através das nossas vidas. Somos enxertados nessa videira para produzirmos frutos, como cristãos, produzindo o cristianismo, se assim eu posso dizer, proclamando a verdade por todos os lados, por todos os lugares aonde nós formos. De uma videira, esperamos os frutos que ela dá. E do cristão? Em nosso caso, como somos cristãos, esperamos cristianismo. Somos o ramo enxertado na videira. Somos o ramo enxertado na videira que é frutífica e que se propaga. E quando nos tornamos frutíferos, nós somos cada vez mais limpos pela palavra que Deus nos dá. Somos cuidados pelo Senhor e podados e corrigidos para que possamos continuar dando frutos. O Senhor é quem cuida. João 15,3 diz: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Em outras palavras, Deus, Ele nos limpou, essa verdade impactou a nossa vida, nós estamos limpos por essa palavra e estamos sendo limpos a cada dia. A cada dia, Cristo vai removendo o que atrapalha e que nos tira o vigor. Em cada tempo, cada dia o Senhor vai removendo aquilo que impede o desenvolvimento da vida cristã. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar essa obra. E no tempo certo, e pela palavra de Deus, Ele vai removendo, e vai mudando, e vai nos conformando à imagem de Cristo. Hoje nós ainda não somos o que haveríamos de ser, mas nós vamos chegar lá. Vamos ser conformados à imagem de Cristo. E nós sabemos isso e temos certeza disso, não é pela força dos nossos braços, mas pela obra de Cristo na cruz, que é quem nos sustenta, que é quem nos alimenta, que é quem nos garante que seremos fiel até o fim. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, o Espírito dele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito dele que nos guia e nos conduz. A palavra de Deus, ela nos purifica quando ela vem de encontro com as nossas vidas. A palavra de Deus, ela opera e ela elimina corrupção, porque a verdade transforma, porque a verdade liberta. Então, à medida que vamos sendo limpos por essa palavra vai eliminando de nós aquilo que é corrupção. E alguns sinais dessa verdade em nós são quando nós produzimos os frutos
que o Senhor nos pede em santidade a Ele. Ou seja, ela opera e ela manifesta sinais dessa verdade ao longo da nossa caminhada. Ela gera resultado. Eu tenho um bebezinho, vocês devem ter ouvido ele gritar aqui. Não é que ele é pentecostal, não, é que ele está aprendendo a se relacionar com a gente. E ele é um figuraça, cara. Mas eu percebi que ele é muito pro lado da mãe. Sabe? Eu falei para minha esposa, é porque você dá leite. Eu falei, Fernando, não posso ficar atrás disso. Levantei de manhã, levei ele para tomar um café na padaria, comprar pão, e já comprei um pãozinho de queijo. Eu falei, aqui também tem fruto aqui, né? E aí depois chamei o Flavinho, nós saímos e fomos almoçar, ele e o Flavinho. Quando foi à tarde, ele estava meu fã. Vindo para o meu colo, querendo ficar comigo, tal, porque houve, né, o interesse da minha parte em me relacionar com ele. É meio perigoso o que eu vou dizer, mas eu estou querendo dizer assim, Deus, Ele toma uma iniciativa conosco. Ele envia o seu Filho na cruz do Calvário. Ele providencia um meio para que a gente seja salvo. E à medida que essa verdade penetra o nosso coração, o resultado não é outro a não ser querer se relacionar com o Senhor, a não ser querer odiar o pecado, a não ser querer viver uma vida em santidade, a não ser querer buscar produzir frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Até porque em João capítulo 15, versículo 2 diz que aquele ramo que não dá fruto, aquele ramo, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta fora. E todo aquele que dá fruto, ele limpa mais, para que produza mais frutos. Essa é uma verdade gritante em nós. Ela grita. Você foi salvo para produzir frutos, porque aquele que não produz frutos é cortado e lançado fora. Ou seja, os infrutíferos serão cortados, porque muitos de alguma forma se passam por ramos, mas não são ramos. De fato, não estão enxertados na videira, mas tem alguma aparência de ramo. De alguma forma parece que está ali como ramo, mas não é ramo, por isso não produz fruto, porque quem está ligado na videira recebe o nutriente do Senhor, recebe alimento de Deus, e de alguma maneira ele vai produzir frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Esse ramo que se passa por ramo trata apenas de uma confissão externa, mas não com todo o ser, não com toda a verdade que existe nele. Domingo passado nós tivemos um batismo aqui, e glória a Deus por isso. Houve uma confissão, houve uma profissão pública de fé, e é emocionante quando a gente vê isso. E glória a Deus por isso, e espero que, a gente não é Deus para ver o coração, e espero que seja uma profissão verdadeira. Mas muitos fazem uma profissão como essa, mas não são ramos, não é verdadeiro, não é com todo o ser. E não se engane, nessa minha caminhada com pastores, como pastor, eu já vi várias pessoas professando a fé, e algum tempo depois abandonando isso, porque na verdade nunca foram ramos enxertados na videira. Não é que era ramo e perdeu a salvação, eu não acredito nisso. Quem está ligado na videira é salvo, é que na verdade nunca foi ramo dessa videira. Como ramos, a gente pode passar momentos difíceis, mas nós vamos buscar a verdade, o fortalecimento, nós vamos buscar o Evangelho, vamos buscar se fortalecer no Senhor, vamos buscar para produzir frutos, porque o fruto glorifica o Pai. Em produzir frutos, Deus é glorificado. E a nossa produtividade, ela sendo grande ou pequena, nós produzindo mais frutos ou menos frutos, como fim disso, é a glória de Deus. Então nós temos que sermos frutíferos. E quanto mais frutíferos nós formos, mais Deus vai ser glorificado. Romanos 11:36 diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Ou seja, precisamos frutificar.
Alguns vão frutificar mais, outros vão frutificar menos, mas precisamos frutificar. Quando não frutifica, é cortado e lançado fora. E como é que acontece isso? Fiquei pensando nisso, Fer. Como é que acontece isso? Quando eu trabalhei no Carrefour, a gente não podia mandar embora. A gente tinha que aguentar funcionário ruim lá. Você só podia mandar embora até 3 meses, por causa, né, do custo que é treinar um funcionário. Então você tinha 3 meses para avaliar uma pessoa. Dificilmente você conseguia avaliar bem. Às vezes esse camarada ia 3 meses e ia crescer e se tornar um bom funcionário. Às vezes por 3 meses esse camarada ia trabalhar mais ou menos, mas após os 3 meses ele já sabia que não manda embora. O gerente, o gerenciador, aqueles que são líderes do setor, não consegue mandar embora, não consegue, só se o cara roubar. Aí é por justa causa. Mas como é que então faz para despedir uma pessoa quando ela é um mau funcionário? Né? A prática, não sei se é lícito, não é a prática, era a prática usada faz tempo que eu saí da empresa, né? Você começa a divertir o funcionário. 1, 2, 3, suspensão. 1, 2, 3, suspensão de 2 dias. 1, 2, 3, suspensão de 3 dias. Até formar uma pastinha e aí você manda o cara por justa causa. Né? Ou seja, você dá corda para o cara se enrolar. Sabe? Você dá espaço para o camarada cometer os erros porque ele é um mau funcionário. Quando esse ramo ele não produz fruto, Deus começa a entregar a ele as paixões do coração. Então ele começa a deixar de se santificar. Ele começa a deixar de praticar a piedade. Ele começa a relativizar a verdade do Evangelho. Ele começa a distorcer a palavra em prol daquilo que ele quer fazer. E Deus vai entregando ele. E essa relatividade vai tomando conta. E ele vai abandonando a verdade. E de repente ele assume que na verdade ele nunca foi ramo. Ele só tinha uma aparência de ramo. Mas o ramo que está enxertado na videira, ele vai entender que, embora a sua produtividade possa ser pequena ou grande, esse fruto vai glorificar esse Deus glorioso. Ele sabe que quer comais, quer bebais, precisa ser feito todas as coisas para a glória de Deus. Ele vai entender que é necessário nós termos uma boa prática do Evangelho, uma boa prática dessas boas notícias, para conservar a nossa vida oculta em Cristo, é estar em Cristo, e Ele está em nós. Não há vida fora dele, então eu preciso permanecer nesse Cristo. João 15,4 diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerdes em mim. Ou seja, precisa permanecer em Cristo. Está de fato dependente desse Cristo, ligado, unido, se fortalecendo dele. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele disse que quando Paulo fala, olha, nós somos tirados do reino das trevas e levados para um reino de luz, ele diz que nós, como cristãos, nunca mais podemos voltar para o reino das trevas. E o máximo que a gente pode ouvir é uns gritos do reino das trevas nos tentando a falhar. E podemos parar e falhar ou não, porque nós pertencemos a um outro reino. Nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Alguém já foi em alguma embaixada de um outro país? Essa semana eu fiquei num hotel que cada andar era um país. E eu fiquei no país da Colômbia. Eu já entendi que na Colômbia tudo é colorido, né? Cor para todo lado, que é o andar que eu estava. Ele era de alguma forma ele estava tipificado, né? O país que é o nome daquele andar. Então, quando você vai numa embaixada de um outro país, você entra lá, nitidamente percebe-se que você não está no seu lugar. Lá é um outro país, é uma outra localidade. Lá eles falam a língua do país, né?
Quando a pessoa entra aqui na igreja, ela percebe que esse pedacinho aqui não pertence a esse mundo. E não é pelo evangeliquez que falamos, é pela forma de vida, é pelo testemunho da verdade, é por quem nós somos em Cristo Jesus. E por isso nós precisamos praticar e depender de fato desse Senhor. Nós precisamos de fato, efetivamente, receber de Cristo o alimento necessário para frutificar. Nós devemos permanecer confiantes no mérito e na justiça de Cristo. Quando nós não entendemos o Evangelho, nós buscamos se auto-justificar diante de Deus, nós buscamos de alguma forma merecer a salvação. Mas quando o Evangelho penetra o nosso coração e quando nós estamos com a nossa vida em Cristo, a gente percebe que a salvação não é mérito nosso e que nada que a gente faça possa acrescentar a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, que todo o mérito é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma vez que essa verdade ela grita no nosso coração, uma vez que a cruz de Cristo de alguma forma é levantada no interior de quem nós somos, então nós entendemos que o mérito não é nosso. E agora, então, por isso, de maneira clara e com entendimento, nós não vivemos buscando mérito, mas porque somos salvos, vivemos por gratidão a esse Deus, e porque nós temos gratidão, nós nos santificamos todos os dias, nos afastando daquilo que nos faz mal, e porque Deus nos salvou, nós buscamos viver uma vida cada dia na presença dEle, para glória, como gratidão, como louvor de alguém que sabe que é incapaz de ser salvo, mas porque foi salvo e está ligado nessa videira, busca frutificar como gratidão, como glórias a um Deus que fez todas as coisas em nós. É algo poderoso, muda a forma de ver, muda a forma de entender, muda a forma de agir, muda a maneira de viver esse evangelho e esse cristianismo. Na semana passada eu vi um pastor batista, um senhor de idade, pregando. Confesso que eu estava cansado um pouco, a mensagem, ele foi pregando, mas algumas coisas eu peguei. E uma das coisas que eu peguei, ele falou: olha, você pode fazer tudo na carne, viu, Fernando? Você pode cantar na carne, você pode evangelizar na carne, você pode pregar na carne, mas nada disso gera resultado. E aí foi de encontro com o que você pregou quarta-feira aqui na igreja. A gente podemos viver uma vida de aparência, mas se a gente entender essa verdade, nós vamos viver uma vida de ramo frutífero. Nós vamos entender que a gente não pode fazer de qualquer maneira. E quando a peteca está caindo, quando as coisas estão difíceis, nós vamos buscar ajuda em Deus, através do corpo dele, através das pessoas que o Senhor nos deixou como referencial para buscar de alguma forma em Cristo e através de Cristo efetivamente receber o que é necessário para continuarmos firmes no Senhor. Para isso, nós temos que permanecer confiando nos méritos de Cristo. Para isso, nós devemos permanecer na palavra dele, se alimentando dessa verdade como o galho se alimenta da seiva. Cristo é o nosso sustento. A Bíblia diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso sustento. Nós temos o pão da vida. Como é que nós podemos ser alguém que passa fome da verdade, se ele é a nossa verdade? João 15,5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Em um sentido mais amplo, os que praticam exercícios espirituais, oração, leitura da palavra, jejum, são guiados pelo Espírito para produzir bastante frutos. Os que praticam os exercícios espirituais, eles são úteis para a glória de Deus. Deixa eu tomar uma água aqui.
qualquer bem que formos fazer de fato e de verdade, se faz necessário estar ligados em Cristo, porque Ele é a raiz de todo o bem. Para isso temos que praticar os exercícios espirituais, para isso temos que ter um coração resignado, um coração devotado ao Senhor. Para isso precisamos ter a dependência necessária para todas as ações que nós vamos tomar na nossa vida espiritual, consultando o Senhor, orando acerca daquilo que nós vamos decidir, orando acerca daquilo que nós vamos fazer, porque por nós erramos. Quando o povo de Israel começou a conquistar as nações que Deus havia prometido, uma cidade de não muito distante de Israel ficou com medo. Ele falou: vamos fazer uma aliança com o povo de Israel. Mas a fama do Deus de Israel tinha chegado em volta. As nações vizinhas sabiam que quem guerreava por Israel era o seu Deus, o Deus de Israel. E eles ficaram alguns dias com a roupa no corpo para, de alguma forma, mostrar que a roupa estava envelhecida. Deixaram o pão embolorar e foram encontrar com a nação de Israel. Eles foram encontrar como se tivessem vindo caminhando de muito longe. Porque de longe não haveria problema de Israel fazer aliança. Israel não podia fazer aliança com os povos de perto. E chegaram lá e falaram: vamos fazer uma aliança para que vocês não destruam quem nós somos. E o que aconteceu? O povo de Israel não orou para fazer aliança com aquele povo, e fez aliança, e aquele povo ficou no meio de Israel, e trouxeram os ídolos por meio de Israel, e causaram mal para Israel, porque Israel tinha feito uma aliança e não podia destruir eles. Na prática da nossa vida cristã, nas alianças que nós fazemos, nós precisamos fazer na dependência do Senhor, fundamentado na palavra. Ou seja, é uma dependência necessária em tudo aquilo que nós fazemos. 2 Coríntios 3,5 diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Nós vamos frutificar porque Deus nos capacita. Nós vamos frutificar porque nós somos dependentes dEle. Nós vamos frutificar porque é o Senhor que nos fortalece. Nós vamos frutificar porque nós estamos inseridos numa videira que é frutífera. Nós vamos fazer isso porque há consequências também. Não vamos fazer por medo, porque sabemos que estamos em Cristo, mas sabemos que quem não frutifica, há consequências para quem não está, ou para quem não estiver em Cristo Jesus. João 15,6 diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhante do ramo, e secará. E aí o triste é isso, ó. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Ou seja, não tem vida, não tem. Se alguém não estiver em Cristo, não vai apenas deixar de frutificar. Presta atenção no que eu vou dizer. Se alguém não estiver em Cristo, vai ser lançado fora. Ele vai ser lançado como ramos que só sobrecarregam a árvore. Eles vão ser cortados como algo que não produz nada. E aqui ele tem um contexto bem... Ele se refere aos religiosos, aos que possuem aparência, mas que não são. O pastor Paulo Júnior fala assim: aqueles que estão caídos de pé. Estão caídos, mas tem aparência que está de pé, mas na verdade estão caídos. Esse pessoal vai ser abandonado por Cristo. Como eu disse um pouquinho mais, eles vão ser deixados à sua própria sorte, para pecar livremente e para ser arrancado do meio da comunhão. Isso de alguma forma precisa nos assustar, precisa impactar. Romanos 1,24 diz assim: por isso Deus os entregou às impurezas, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. A Bíblia diz que Deus ele deixa a pessoa, ele entrega a pessoa, ele deixa esses que por algum tempo podem até de alguma forma produzir frutos, mas começam a murchar e são reduzidos a nada.
Suas porções e os seus dons murcham. Sabe aquele fruto que não permanece? A Bíblia diz que nós somos salvos para dar frutos e frutos que permaneçam. Esses que Deus o abandona, esses que têm aparência de ramo, os seus frutos murcham. Eles não são frutos que permanecem. Eles deixam de sustentar folhas em pouco tempo, e logo o inimigo de nossas almas faz a colheita dele. É triste. Não é algo que alegra o nosso coração, mas é algo que nos chama a atenção para verificarmos como é que nós estamos. Algo que nos chama a atenção para desconfiar de nós mesmos. Ver se há em mim algum caminho mau e remove. Ver se tem alguma coisa que me impede de frutificar. Ver se há algo que precisa ser mudado. Porque esses serão lançados no fogo. E ao contrário do que acontece com galhos secos, que queimam rapidamente, eles arderão eternamente. E aí a gente está falando da eternidade da alma, né, do Espírito, está falando do fim de todas as coisas. Uma vez eu fiz uma fogueira, irmãos. Eu sou péssimo para mato, não gosto. Pediram para me fazer uma fogueira. Ela durou 5 minutos. Porque eu não sabia que tinha que fazer com tronco, não. Eu fiz com galho seco. Galho seco, ele acende e apaga. Aqui, esse fogo que o texto está falando, é um fogo que não apaga. Então, mais do que não frutificar, nós estamos falando de uma consequência terrível. Mas aqueles que estão em Cristo não serão lançados no fogo. Aqueles que estão em Cristo e permanecem em Cristo não serão lançados fora, mas serão limpos. E cada vez vai frutificar mais e mais, porque a palavra de Cristo permanece naqueles que são seus. João 15,7 diz assim, já estou caminhando para o fim, irmãos. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Não é que você vai pedir o que você quer, mas Deus, a palavra dele, essa união vai ser mantida pela palavra que nós recebemos e aceitamos. Vai ser uma comunhão mantida pela oração, vai ser uma comunhão mantida pelo relacionamento pessoal com Cristo, que o próprio Cristo será o intermédio para aquilo que o nosso coração deseja. Ou seja, nosso desejo, o nosso coração vai ser subjugado através do relacionamento com Cristo a desejar aquilo que Cristo tem para nós. Isso a Bíblia diz que é ser manso de coração. Manso de coração não é ser bonzinho, não falar como ninguém escuta, igual alguns. Não, ser manso de coração é ter a sua vontade curvada diante da vontade de Deus. Vai ser em Cristo, nada vai faltar daquilo que é bom para nós. Nós não vamos pedir nada que não seja apropriado ser feito por nós, porque nós vamos estar ligados em Cristo, e em tudo que nós nos voltarmos a Deus, nós teremos uma resposta de paz para todas as nossas orações. A resposta é sim, vai ser uma resposta de paz. A resposta não, vai ser uma resposta de paz. A nossa alegria vai ser eterna, vai ser contínua, né, vai ser presente, não pela resposta que recebemos, porque entendemos que as coisas temporais não podem nos fazer felizes por todo o tempo, mas nós teremos uma alegria que não é como o mundo dá. Nós teremos uma alegria que vem do Senhor. Portanto, irmãos, devemos estar ligados na videira para podermos ter raízes profundas e para que possamos produzir frutos. Devemos entender que sempre precisamos frutificar, nos alimentar do Senhor, permanecendo, submetendo, amando essa verdade, porque o versículo 8 diz: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Frutifique no Senhor, busque frutificar. Para isso você tem que estar inseridos na videira. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça.